Temporada 10, declara sua independência. Esse aqui é o episódio 2. Nele a gente vai falar sobre como a gente ensina as crianças a se tornarem dependentes. Prepara o bloco de notas e vem comigo. Em um filme antigo produzido por Walt Disney, o filme acho que é Bear Country, é retratada uma história de uma mãe ursa e seus 2 filhotes durante os primeiros 6 meses de vida. Ela ensina esses pequenos filhotes a caçar, a se abrigar, a se proteger, além de outras diversas habilidades de sobrevivência. O instinto próprio animal dela, quando chegados os 6 meses, levou ela a decidir que esses filhotes estavam prontos para viver a vida autônoma deles. Ela mandou eles subirem numa árvore alta e no momento que eles não estavam mais atentos, ela virou as costas e foi embora, deixou eles para lá. De vez, não voltou nunca mais. Ela não tentou manipular eles, forçando eles a visitar elas nos sábados, né? Não acusou eles de ingratidão, nem ameaçou ter um treco se eles decepcionassem ela. Ela simplesmente deixou que eles fossem viver a vida deles. No reino animal, a função dos pais é ensinar a sua prole as habilidades necessárias para a vida independente. Depois disso, eles se afastam. Com a gente, com nós humanos, o instinto continua a ser o mesmo, isso é, o da independência. Porém, a necessidade neurótica de viver a própria vida por intermédio dos filhos parece dominar, e o objetivo de criar um filho para ser autônomo, independente, ele é subvertido na ideia de criar esse filho para se apegar a ele. É quase como ter um filho e educar ele para que ele seja um bicho de estimação. Seria uma lógica assim. Deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, que hoje o tema é polêmico. O que você deseja para os seus filhos? Quanto você quer que eles tenham o máximo de autoestima e de autoconfiança? Que eles sejam livres de neuroses, que sejam ajustados ao mundo e que sejam felizes. Eu acho improvável que quaisquer pais conscientemente queiram menos do que o máximo dessas coisas boas para os filhos. Mas como é que a gente pode contribuir para que esse resultado seja alcançado mesmo? A resposta é somente sendo a gente mesmo. Não tem outra opção. As crianças aprendem pelo comportamento dos seus modelos de referência. Se nós formos pessoas cheias de culpa e tivermos uma vida frustrada, né, ficamos apenas dizendo para que os nossos filhos não sejam assim. Então a gente está vendendo a eles um tipo de produto estragado. A palavra convence e o exemplo arrasta, não é? Se eu exibo uma autoestima baixa, é fato que eu vou influenciar meus filhos a adotarem para si mesmos uma atitude idêntica. Se eu faço meus filhos mais importantes que eu não estou ajudando eles. Estou apenas ensinando eles a pensar nos outros antes de si mesmos e a ficarem na retaguarda, remoendo frustração. É uma coisa muito irônica mesmo, talvez até contra-intuitiva até certo ponto. Eu não posso incutir autoconfiança nos meus filhos, né? Eu não posso fazer isso, não posso incutir essa autoconfiança neles. Eles têm que adquirir isso vendo eu praticar a minha autoconfiança. Somente tratando a mim mesmo como a pessoa mais importante e não me sacrificando sempre pelos meus filhos é que eu posso ensinar eles a terem autoconfiança e fé em si mesmos. Se eu for alguém que se sacrifica, eu estou dando o exemplo de comportamento de autossacrifício. O que significa isso? É quando eu ponho os outros antes de mim mesmo em todas as situações. Quando eu não gosto de mim. Quando eu procuro aprovação. E outros desses comportamentos sobre os quais eu venho falando ao longo das temporadas dessa série aqui sobre maturidade, suas zonas errôneas. Agir pelo bem dos outros é uma coisa admirável, sim. Não tem problema nenhum, claro que não. O problema é fazer isso à custa de si próprio. Se eu tomo essa iniciativa aí, eu estou dando o exemplo que vai ensinar todos os que eu tenho influência sobre, inclusive meus filhos, a terem esse mesmo tipo de comportamento gerador de ressentimento, uma liderança por uma coisa negativa. Desde muito cedo as crianças querem fazer as coisas sozinhas. Elas querem comer sozinhas, mesmo que isso signifique espalhar comida pela sala inteira no processo. Elas querem pentear os cabelos sozinhas, mesmo que elas esfreguem só o pente na cabeça no início. Claro, que bonito, né? Bonitinho. Elas querem amarrar os sapatos, mesmo que elas deem apenas uns 5 nó cegos ali no sapato, inclusive um outro às vezes, no processo, né? Elas querem tomar banho sozinhas, mesmo que elas só ensaboem a barriga.
Não é verdade? Criança é assim, elas são adoráveis. Tem que ser. É um desafio se deparar com essas situações aí. A vontade é dizer para ela, ó, você não sabe fazer isso direito, a gente tomar dela essa autonomia. Aí que tá. Ao mesmo tempo, é preciso dar um jeito de garantir que umas orelhas fiquem limpas e que alguma comida entre na boca, tudo bem. Mas não dá para tomar direto. É um desafio pra gente. Nos primeiros anos, quase que desde o primeiro dia de vida, existe um impulso nítido em direção à autonomia nas crianças, embora ainda haja uma dependência clara. Eu penso assim, numa menininha de 4 anos, ela vai de forma natural procurar o papai e a mamãe quando ela se machuca, ou quando ela precisa de um acalento emocional, normal. Ela já mostra uma personalidade lá pelos 8, 10 anos. Embora aquele que os pais deixem ela abotoar a camisa sozinha, ela ainda quer um denguinho quando ela rala o joelho. Natural também. O conceito pessoal dela ainda está se desenvolvendo através das impressões dos pais e das outras pessoas importantes na vida dela. Então, de repente, ela faz 14 anos. Bum! E aí? Aí ela chega em casa um dia, cabisbaixa, chorosa, dando passos raivosos ali, adolescente, né? Até entrar batendo na porta do quarto. Ela teria, nesse caso aí, brigado com o namorado, vamos ver isso. Aí a mãe dela vai lá, pergunta, o que houve, filho? Na maneira habitual lá de mãe zelosa que ela é. Só que ela agora escuta a filha dizer que não quer falar sobre o assunto. E um pedido para que, né, ela escuta o pedido da filha também para deixar ela sozinha. Deixa em paz, mãe, deixa sozinha. Onde é que está a parte desafiadora dessa situação? É que na sequência, ao invés da mãe compreender que a pequena cena da filha é um sinal de independência emocional, uma coisa que atesta o excelente trabalho que ela fez como mãe, ela entra em desespero. Como assim? Essa mãe ela não está preparada para essa desvinculação, para deixar a filha resolver os próprios problemas do jeito dela e amadurecer com esses problemas de maneira independente. Essa mãe ela cai na armadilha de ver a filha uma criancinha ainda, somente nesse caso. O problema é que se ela persistir e forçar o assunto com a filha, ela vai acabar e vai somente criar essa possibilidade, né? Criar um cenário forte de ressentimento por parte da filha. A filha vai ficar muito aborrecida, muito magoada. O desejo do filho de sair do ninho é forte, só que quando o sentimento de posse e sacrifício funciona como um lubrificante da dinâmica familiar, o ato natural de partir para a vida autônoma se transforma numa crise. Abandonar o ninho em uma atmosfera psicologicamente sadia não envolve crise nem agitação. É apenas uma consequência natural de se viver adequadamente. O problema é que quando a culpa e o medo do desapontamento cobrem o abandono do ninho, eles permanecem a vida inteira, esses sentimentos. Algumas vezes isso se desdobra ainda, por exemplo, em um casamento em que a relação funciona como uma paternidade, em vez de ser em que duas pessoas partilham de igualdades ali de condições. Eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo aí. Quais são as suas metas como pai, como mãe, bem como quanto a conseguir um relacionamento presente em bases corretas com seus próprios pais? É certo que a família é uma unidade importante no processo de desenvolvimento, mas não deve se construir uma unidade permanente. Não é apropriado que quando os membros familiares procuram independência emocional, exista um vínculo de culpa e neurose. Alguns de nós talvez tenham ouvido os pais dizerem: eu tenho o direito de transformar meus filhos no que eu quiser. Qual é o resultado desse tipo de atitude dominadora? Eu vou te dizer qual é. Ódio, ressentimento, raiva, um sentimento frustrante de culpa. Quando a criança cresce, né? Isso aí acaba acontecendo. Quando a gente examina relacionamentos saudáveis entre pais e filhos, aos quais não se vinculam requisitos ou obrigações, assim, a gente descobre que os pais tratam os filhos como amigos. Se uma criança derrama molho de tomate em cima da mesa, não rola aquele comum, seu estabanado, pior, né? Às vezes é seu animal, você não faz nada direito, preste atenção no que você está fazendo. Não acontece isso. No lugar disso, nessas famílias mais saudáveis e independentes, os pais reagem ao evento da mesma maneira que eles fariam com um amigo da família, ao qual eles respeitam. Diriam, por exemplo, relaxa, acontece, não se preocupa com isso não, posso te ajudar? Isso é muito diferente do que a gente vê por aí. Não ia rolar nenhuma agressão pelo fato deles serem algum tipo de propriedade dos pais. Pelo contrário,
haveria uma atitude de respeito à dignidade da criança. Quanto que isso não é raro, não é? A gente descobre também que pais adequados, eles estimulam a independência da criança e não a dependência. E eles não fazem cenas quando eles se deparam com os desejos mais do que normais de autonomia dos filhos. No próximo episódio eu vou falar sobre as diferenças, né, que as famílias que enfatizam a dependência, entre as famílias que enfatizam a dependência e as que enfatizam a independência. Se esse vídeo te fez ver coisas que você não imaginava antes, deixa aquele up no comentário em forma de braço de força, tá? E claro, deixa o seu like, faz sua inscrição. Se você puder, compartilhe esse link aí com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e todas as suas redes aí, tá bom? Obrigado aí pela audiência. Até o próximo episódio. Força e honra.